Olha, se a gente for pegar para ler os capítulos 37 e 38 de Êxodo, a primeira impressão é que, bom, é meio seco, né? Parece uma lista de inventário, um relatório cheio de detalhes de ouro, prata, tecidos. Mas e se eu disser que, escondida bem ali nesses detalhes, está uma das histórias mais profundas sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade? Pois é, essa é a pergunta que fica no ar. Como é que um objeto antigo, sabe, uma caixa de madeira e ouro, pode guardar a chave para um dos maiores dilemas da fé? A resposta, olha, pode surpreender. Então, bora mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental. O tabernáculo não foi uma ideia humana, de jeito nenhum. Foi um projeto divino. O próprio Deus entregou a planta, cada detalhe, tudo bem preciso para a construção desse santuário, que seria o lugar onde a presença dele ia habitar, ali no meio do povo. E isso aqui é um ponto crucial, sabe? Os construtores, com Bezalel na liderança, seguiram as instruções com uma obediência, assim, impecável. Cada medida, cada material, tudo foi feito conforme o modelo mostrado no monte. Essa precisão toda não era um capricho, não. Ela apontava para um propósito muito, mas muito mais profundo. E aí a gente chega no coração do santuário, a Arca da Aliança. E não era um móvel qualquer. A arca representava o próprio trono de Deus aqui na Terra. Era o centro de tudo, o lugar mais sagrado de todos. Mas o que tinha dentro desse trono simbólico? Bem, ali estava a base do governo de Deus, a sua lei, as tábuas dos 10 mandamentos. É como diz o Salmo, né? Justiça e direito são o fundamento do teu trono. A lei em si era perfeita, santa, justa e boa. E é aqui que a história ganha uma atenção assim dramática. Essa mesma lei, que é perfeita e foi feita para gerar vida, quando ela encontra a humanidade que é falha, ela vira tipo um espelho que não perdoa. Em vez de vida, ela expõe a nossa falha e se torna um lembrete constante de condenação. Nas palavras do apóstolo Paulo, o mandamento que era para a vida, na verdade se mostrou para a morte. A tensão é enorme, dá para sentir, né? Se a presença de Deus está afirmada sobre a sua lei perfeita e nós, por natureza, somos imperfeitos, como é que pode existir qualquer tipo de relacionamento? Como é que alguém pode chegar perto de um trono de pura justiça sem ser literalmente consumido? Mas o fascinante nesse projeto divino todo é que o próprio Deus oferece a solução para o dilema que a santidade dele cria. E a resposta não era diminuir o padrão da lei, mas sim providenciar uma cobertura. Para a gente entender essa solução, tem uma palavrinha-chave aqui: propiciação. Propiciar significa basicamente tornar algo ou alguém aceitável, apropriado. Era exatamente a peça que faltava para resolver esse quebra-cabeça divino. Então, vamos lá. De um lado, dentro da arca, a gente tem a lei, um padrão de justiça que ninguém alcança, que só expõe a falha e condena. E por cima, cobrindo a arca, vem a solução de Deus, uma tampa de ouro puro, chamada de propiciatório, ou assento de misericórdia. Fisicamente, ela cobria a lei lá dentro, mas simbolicamente, ela representava a misericórdia de Deus cobrindo o juízo da lei. E, gente, isso aqui é o evangelho desenhado, né? O propiciatório, essa tampa de ouro, era uma sombra, um sinal que apontava para uma realidade muito maior. A teologia cristã ensina que Cristo, com o sacrifício dele, se tornou um nosso propiciatório definitivo. Ele não ignorou a lei que condenava. Pelo contrário, ele cumpriu cada exigência dela e, assim, tornou possível que gente falha como nós pudesse se aproximar de um Deus perfeito. Beleza, a gente entendeu o projeto divino por trás de tudo. Mas e a execução? A construção desse santuário exigia muitos, mas muitos recursos. E a resposta do povo foi: bem, foi uma coisa de outro mundo. Simplesmente extraordinária. Pensa só nisso por um instante. Mais de 1 tonelada de ouro. E não foi um imposto, não foi obrigação. Foi doação voluntária, de gente com um coração generoso para construir a casa de Deus ali, no meio deles. Depois veio a prata, mais de 3,5 toneladas. E essa prata tinha uma origem especial. Era um imposto de resgate do censo. O detalhe importante é que todo mundo, rico ou pobre, pagava a mesmíssima quantia. Um símbolo muito poderoso de que, para Deus, o valor de cada pessoa é exatamente o mesmo. E para completar, mais de 2,5 toneladas de bronze. A escala dessa generosidade é de cair o queixo, ainda mais vindo de um povo que tinha acabado de sair da escravidão sem quase nada.
Mas, sabe, no meio de tantas toneladas de metal, talvez a doação mais tocante tenha sido a das mulheres. Elas ofereceram seus espelhos de bronze polido, que eram itens de um valor pessoal imenso. Ao entregar o objeto que elas usavam para ver a própria imagem, elas fizeram uma declaração poderosa. A adoração a Deus era mais importante que a aparência. Um ato de devoção que ecoa até hoje. Certo. A gente viu o projeto, o problema, a solução e a resposta do povo. Mas, no fim das contas, o que essa história toda de construção, de leis, de ofertas nos ensina? Qual é a grande mensagem por trás de tanto ouro e bronze? No fundo, o tabernáculo era isso, um evangelho que dava para ver. Ele contava uma história em 3 partes bem claras. Primeiro, a lei perfeita de Deus mostra a nossa condição. Segundo, a cobertura divina oferece uma solução de pura graça. E terceiro, um coração que entende essa graça responde com adoração e uma generosidade radical. E a grande lição que fica é esta. A história da construção do tabernáculo mostra que a adoração de verdade não é sobre seguir regras ou cumprir obrigações. Ela nasce de um coração que foi tocado, que foi coberto e que foi radicalmente transformado pela graça de Deus. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, inspirada diretamente no simbolismo do propiciatório. Diante de tudo isso, a pergunta permanece. O que se pode dizer a alguém que, ao olhar para a lei de Deus e para a própria vida, se sente irremediavelmente falho, se sente rejeitado? A história do tabernáculo com certeza oferece uma resposta poderosa.